na técnica da visualização. Primeiro, eu mentalizo em meus sonhos, depois nos meus olhos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. No Exército Brasileiro, o Deus dos Exércitos nos deu a coragem, a força e a fé. Tudo isto com o nobre propósito de os senhores manterem viva a mística dos paraquedistas. Senhor! Senhor! Tu que disseste ao infante! Tu que disseste ao infante! Dominai sobre todas as criaturas! Dominai sobre todas as criaturas! Fazei-me forte de corpo e alma! Fazei-me forte de corpo e alma! Dai-me a graça de saber lutar com lealdade! Dai-me a graça de saber lutar com lealdade! E vencer com justiça! E vencer com justiça! Mas se não merecer a vitória! Mas se não merecer a vitória! Morrer com dignidade! Morrer com dignidade! Infantaria! Infantaria! Brasil! Acima de tudo! A vida militar começa de formas diferentes para muitos. Alguns nascem nesse ambiente, filhos de pais que serviram ao exército e desde pequenos respiram a disciplina, a hierarquia e o sentido de dever. Para eles, seguir a carreira militar dos pais é mais do que uma escolha, é uma honra, uma missão de continuar o legado. Já sabem o que os espera e mesmo assim o desafio não é menor. Outros, sem uma tradição familiar militar, encontram o desejo de vestir a farda por outros caminhos, inspirados pela coragem que a profissão exige, pelo desejo de servir à pátria ou pelo fascínio pela vida de superação. Esses jovens enfrentam uma realidade nova e desafiadora, por onde cada passo rumo à aprovação da SpaceX representa um teste, não apenas de conhecimento, mas de resiliência. Assim, a influência militar na minha vida foi importante e que foi o que cultivou o sonho, né? De tipo, o meu avô foi soldado e ele sempre quis ser mais do que isso e ele empregou esse sonho na filha dele, né? Que é a minha mãe. Minha mãe agora é sargento do exército e ela, tipo, meu avô quando viu ela ficou, tipo, maravilhado. Ficou, caraca, você realizou o meu sonho. E eu acho, assim, que a criação militar me ajudou em muitas coisas, porque meus pais são diferentes de outros pais, querendo ou não, né? Que eles tratam assim com mais disciplina. Então, estar também no colégio militar foi assim crucial para desenvolver todas essas coisas do meio militar que eu almejo tanto entrar, né? Que a disciplina, a educação, assim, saber que você não pode falar do mesmo jeito com todo mundo. Existe uma hierarquia, tratar senhor, senhora, não você e tudo mais. Então acho que isso foi crucial assim na minha criação. Eu sou de uma cidade pequena, interior, chamada Ipameri. É um lugar muito bom, mas é um interiorzinho bem legal, né? E assim, não sou filho de militares. Na minha família tem alguns parentes distantes que são militares e tal, mas eu nunca tive muito contato com eles, né? Então assim, minha criação não foi pautada em cima de militarismo, digamos assim. Meu pai e minha mãe me tiveram já de idade, né? Meu pai... Ele faleceu com 78 anos, minha mãe hoje está com quase 70, então assim, já eram dois, né, idosos aí quando me tiveram. E uma criação bem modesta, tá? Papai era bem equilibrado com as coisas, mas uma classe média tranquilo, tá? Sem grandes, né, sem grandes luxos aí. Mesmo não sendo criado nessa vida militar, tanto meu pai quanto minha mãe, justamente por terem conseguido me dar uma boa educação, eles pautavam muito pela disciplina. Então eu acho assim que o meu primeiro contato com disciplina, com propósito, né, com aquela vontade de estudar, foi justamente em casa. De novo, mesmo não sabendo nada de concurso militar, né, sendo criança e tal, mas sempre havia uma questão de ter um propósito firme, de estudar e tudo mais. Até porque assim, tanto meu pai quanto minha mãe, de gerações totalmente diferentes, mais antigas, né, não tiveram acesso à educação. Então eu acho que acabaram
acabaram lutando, né, para conseguir fazer isso acontecer comigo, né? Então eu sempre pensei em dar valor a todo o dinheiro, tempo investido em mim, né? De novo, meu pai ele morreu, eu tinha 13 anos, então eu era moleque. Então assim, ele me deu a herança, digamos, do conhecimento, né? Falou que tinha que ser feito e tal. Acho interessante. Eu até lembro aqui que meu pai ele chegou a servir o exército, lá em Palmeira tem a companhia, né? A 23ª, mas ele não chegou a continuar. E eu me recordo brevemente assim dele falar para mim sobre a Academia Militar das Agulhas Negras. Rapaz, eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu daria aula preparando para lá. Mas meu pai falava, eu era um moleque, tinha 10 anos, nem sabia o que era isso, né? Então assim, só comentava comigo muito por cima mesmo, mas o grande foco ali de casa era estudar, era ter uma disciplina, né? Claro, também eu não apanhava não, né? Ninguém bate em mim por não estudar, não era isso, mas era aquele negócio, pô, estuda que é um caminho bacana, tenha uma disciplina, né? Mantenha-se firme no propósito aí, que as coisas vão acontecendo. Eu acredito muito que os filhos de militares, eles já são logo forjados nesse quesito. Eu conheço muitos filhos de militares, não só alunos, claro, amigos também, e que, pô, desde criança eles são certinhos com as coisas, é muito bacana. Eu acho muito legal, porque no meu caso, mesmo não sendo filho de um militar, eu tive uma criação pautada nessa disciplina, nessa responsabilidade com a vida. Acho interessante isso. Meu pai não teve pai, certo? E ele teve a mãe dele teve 3 filhos, e aí tinha uns problemas lá, que, enfim. E aí a minha avó veio embora, saiu de Uberlândia, que é de onde a minha família é, de Minas Gerais, vieram pra cá. E aqui ela criou os 3 filhos dela. Até uma vida muito, muito difícil e tudo mais, não tinha muitas condições ali, até mesmo de alimentação e tudo mais. E aí o meu pai, com 18 anos, algumas pessoas chamaram ele, alguns amigos falaram, o cara vai pro exército. E aí todo mundo sempre que ele conhecia falava, tipo, não, o exército é muito sugado, é muito difícil, é muito sofrido e tudo mais. Só que os amigos mais próximos deles falaram pra ele assim, a vida no exército é muito mais fácil do que a vida que você vive civil. Porque a sua vida civil é muito pior. A sua vida civil, a fome que você passaria num campo do exército, você passa em casa. Então, tipo assim, você ir pro exército é muito mais vantajoso do que você só ficar do jeito que você já tá, né? Então, o meu pai foi servir. E ele morava aqui em Goiânia. Porém, só na época, chamou algumas pessoas, dividiram por estatura, parece, e mandaram ele pra servir em Brasília. E ele foi designado ali pro RCG. Aí o meu pai, ele conheceu a minha mãe numa dessas idas e vindas de Brasília pra Goiânia. E aí nasceu eu, certo? E aí nesses primeiros 4 anos de vida, eu fui filho de um militar da ativa, que ele tava lá servindo no RCG, ele era cabo armeiro, fez algumas especializações na parte de armamento, ele cuidava do armamento era da sala da arma lá, fazia manutenção nos armamentos do exército lá, fez algumas viagens, foi pro Paraguai, foi, se eu não me engano, pro Uruguai também, fez algumas viagens pelo exército, com o exército, nessa função que ele tinha. E ele fazia muita viagem e a gente só se via a cada 15 dias por ele vir de Brasília pra Goiânia pra ver minha mãe. E aí quando a minha mãe engravidou, ele alugou um lugar pra ela morar e sustentava a gente. Minha mãe trabalhava, só que nesse período que eu tava até fazer 4 anos ali, minha mãe não conseguia trabalhar, então meu pai sustentava nós por lá. E ficou nisso ali os 4 primeiros anos da minha vida, eu fui criado assim. Era muito diferente porque eu lembro poucas coisas, né? Mas as principais coisas que eu lembro de muito medo e de muito pavor quando meu pai chegava. Que ele sempre chegava e a disciplina era muito grande. Do tipo assim, não podia dormir na mesma cama que a minha mãe. Se ele chegasse, eu tinha que estar no berço. Mijar, eu acho que eu aprendi a andar, poucos meses depois eu já era obrigado a mijar no vaso, não podia mijar no... Sabe? Aquelas coisas que, tipo assim, às vezes tem criança que fica mijando na cama aí até 10 anos. E quando eu era criança, ele sempre foi muito rígido com isso, sabe? Tipo assim, de não fazer nada errado. E ele pegava muito com isso, era muito disciplinado com essa parte assim. E a minha mãe dizia que eu chorava no berço. E ela, quando ele tava aqui, eu chorava no berço e ela chorava de um lado. Porque ele não deixava ela me segurar, porque ele falava que eu ficava chorando pra ela me pegar.
e aí enfiava o dedo na boca pra vomitar, e ele falava, você não vai me cansar no cansaço, você não vai me ganhar no cansaço. E eu ficava lá, chorando a pá e tal, e aí eu lembro que nos meus primeiros anos de vida, assim, era uma sensação de muito medo mesmo. Quando ele chegava, eu sabia que tinha que estar fazendo alguma coisa. Sabia que tinha que estar rendendo alguma coisa. Como eu falei, o meu pai, ele morreu ali, eu tinha 13 anos, né? E ele morreu de câncer. Foi um período muito conturbado ali. Eu lembro quando eu tinha dos 10 aos 13, né? Até então foi terrível. E eu pensei em fazer medicina, justamente por causa dele, né? Hoje eu vejo assim, a galera falar de medicina e tal, cara, meu rolê não era com dinheiro, de verdade, não era isso. Eu queria fazer porque meu pai sofreu demais, eu queria fazer medicina por causa disso. E aí, tá, eu entro no primeiro ano, descubro um negócio chamado biologia, falo assim, isso aqui não é pra mim, não adianta biologia, mexer com esse trem de artrópode, briófita, sabe o que é isso? Esse trem não é pra mim não. O que eu era bom em genética, tinha matemática, mas, cara, isso não é pra mim, não é. Biologia até hoje, inclusive, não me dou bem. Mas num livro de química do material do colégio, tinha uma questão com 3 letras, que eu já contei a história antes, inclusive, que era ITA. As 3 letrinhas que iam mudar a minha vida para sempre, né? E era uma questão de química, cara, uma questão muito difícil, muito legal. Quer dizer, para mim na época era muito difícil, hoje ela é trivialzinha, assim, ela é legal. E aquilo ali mudou minha vida. Eu não sabia o que era ITA, tava no primeiro ano, devia ter o quê? 15 anos, eu acho, né? Então eu vi aquilo e falei assim, cara, o que é isso aqui? Isso aqui era a única questão da prova do material de química que eu, travei e tive que pedir ajuda pro professor. Falei, cara, isso aqui é muito legal. Então esse foi o meu primeiro contato com uma questão de uma prova militar. Então ITA, eu falei, cara, é isso aqui. Eu comecei a pesquisar. Na época eu nem tinha internet em casa, cara, então eu tinha que ir na casa de um amigão meu, inclusive, né, ia lá, pesquisar, né, ficava incomodando o cara, e aí eu falei, caramba, velho, é isso aqui parece ser muito massa. Então eu larguei a medicina, né, falei, não, eu vou focar nesse tal do ITA. E nisso, estudando, né, pesquisando, cara, quando você é principiante, você vai absorvendo muitas informações. Acontece isso em qualquer área da vida, você vai absorvendo informações, você vai meio sem norte. E eu acabei descobrindo um negócio bem interessante. Eu acabei de descobrir, então estava com meus 15 anos, que os alunos que se preparavam para o ITA faziam umas provas chamadas AFA e SpaceX como treino. Eu falei, cara, é o que eu quero, eu vou ter que fazer esse negócio. Se todo mundo faz, eu tenho que fazer isso também. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre a SpaceX, que meu pai já havia falado para mim, mas eu, né, era criança, não sabia. E comecei, né, a pesquisar mais. E sobre a AFA. E aí veio um negócio interessante, porque, modéstia à parte, eu sempre fui um bom aluno. Eu sempre gostei de desafios. E para mim, até hoje, provas militares como SpaceX, AFA, EPICAR, ITA, são desafios muito grandes. Então, para quem gosta de matemática, gosta de física, química, né, essas provas são recheadas de bons desafios. Foi assim, é isso que eu quero. Então, meu primeiro contato foi por causa do ITA, foi uma questão que me abriu esse mundo, esse leque gigantesco de provas militares. Comecei a pesquisar mais e comecei até ter um certo gosto pela vida militar. Foi assim, talvez seguir o caminho militar seja interessante para mim. Então entendam, no começo o meu interesse era o desafio, era o jogo pelo jogo, né? É claro, parece até sacanagem, mas era uma coisa que eu falei, cara, eu gosto de coisas difíceis, essa prova parece ser bem interessante. A minha vontade era o ITA e depois eu comecei a pesquisar mais sobre a AFA, piloto e tal, sempre gostei de avião, né? Então falei, talvez é isso aí que eu vou acabar fazendo, né? Então é interessante porque a gente vê, de novo, alguns militares aí, filhos na verdade, eles têm essa vontade por causa dos pais, o que é totalmente nobre, que é um sentimento muito nobre. Eu não, eu peguei o caminho contrário, eu falei assim, essa prova é difícil, eu vou fazer esse trem, eu vou estudar mais e vou começar a me inteirar um pouco mais desse meio militar aí, que para mim hoje é um meio incrível, te proporciona várias lições, e na época eu já comecei a pegar esse insight. A minha irmã nasceu, assim que ela nasceu ele veio pra cá, e aí a gente continua. Só que essa transição da vida do militar pra vida civil é meio diferente, porque o militar ele quer trazer o quartel pra dentro de casa, né? Ele quer trazer tudo aquilo que ele viveu lá
ele quer trazer pra dentro de casa. As disciplinas que ele viveu lá, até com a minha mãe, com tudo. Ele era muito regrado, muito chato, com questão de limpeza, com questão de uma criança não poder muito bem ser uma criança, sabe? Deixava, tipo assim, se eu tivesse que 1 hora brincando, eu tinha que ter 1 hora estudando. Ele tinha umas regras que ele criou na própria cabeça dele, porque também não dá pra dizer, mas ele não teve pai, então ele não tinha, eu acho que ele não tinha parâmetro do que era ser um pai. E uma vez ele conversou comigo e pensou, ele disse pra mim que não era um bom pai, e porque ele não tinha tido um pai. Aí eu falei pra ele assim, porque você não teve pai, você tentou dar o melhor. Então acaba que quando a pessoa não tem parâmetro, o auge dela é muito bom, né? E foi isso que eu vivi, assim, de muita disciplina, no momento em que ele, e de muito carinho também, de toda forma, no momento em que ele ficou comigo ali nessa transição de carreira dele. Aí ele a gente nunca teve muitas condições financeiras ali e tudo mais. Ele comprou uma bicicleta, se eu não me engano, e começou a trabalhar de vendedor. Lembro que o primeiro salário dele foi R$39, e ele tinha que sustentar uma família com 2 filhos e uma mulher. E ele foi trabalhando nisso, foi galgando isso por muito tempo. Então a minha vida, o tempo inteiro, foi baseada nessa disciplina. E eu sabia que essa disciplina dele vinha do quartel. E os princípios que eu vi de homem e de valores, eu vi no meu pai, e eu vi que muitas das coisas ele aprendeu no quartel. E como ele aprendeu muitas das coisas no quartel, eu idealizei pra mim que o quartel era o lugar em que eu encontrava valores, em que eu encontrava disciplina, em que eu encontrava patriotismo, em que eu encontrava, de fato, assim, um amor pela nação ali. E sempre acreditei que as pessoas nasciam ali, algumas pessoas, com o espírito de ser guerreiro mesmo. E eu vi isso com meu pai, e eu percebi que isso era uma coisa do exército. Ele nunca me influenciou pra ir pra nenhuma carreira. Ele só falava uma coisa que ele ainda diz: não importa o que você for fazer, seja o melhor no que você for fazer. Não importa o que seja. Se você for vender tampinha, seja o melhor vendedor de tampinha de todos. Mas só seja o melhor. Se eu quisesse ser desenhista, ele me apoiava em ser desenhista. Nunca quis que eu fosse pro quartel. E aí eu lembro que um dia eu tava passando um anúncio sobre o alistamento, e eu vibrei demais. E falei, porra, eu quero ser militar. Aí meu pai falou, não, você não dá conta não, é muito fraco. Aí eu falei, porra, eu vou ser militar com certeza. Assim, é um sonho muito antigo meu, de tipo assim, eu não lembro quando eu falei assim, nossa, eu quero ser militar. Mas uma das coisas assim que eu achei que foi o estopim assim, foi todas as qualidades e coisas que você consegue com a carreira, né? Além do trivial que as pessoas falam, que pra mim não é importante, que é a estabilidade financeira, eu gosto de falar que eu sou a maior patriota do Brasil. Eu gosto muito, meu quartel é a bandeira do Brasil. E é inexplicável, assim, sabe? Porque existem tantos outros empregos e tantas provas que são mais fáceis do que a gente vai fazer. E mesmo assim a gente se impõe a essa, tipo, humilhação de tanto estudo pra chegar lá e falar assim, ô candidato, vai pra água, ô candidato, vai pra lama. Então, eu acho que, assim, a influência e o porquê de ser militar é uma coisa inexplicável. Acho que, assim, não tem como eu falar, foi por isso ou foi por aquilo. Claro que é pelo sonho dos meus pais também, e eu também idealizo muito de eu poder usar as coisas do meu pai, que eu quero muito ser intendente, ele é. Então, os brevezinhos da folha de acanto, eu queria usar os dele. E toda aquela tradição, né, de no dia da minha entrega da boina, tá toda a minha família fardada, e seguir um sonho que a minha bisavó tinha, que ela dizia que eu ia ficar muito bonita sendo militar, e ter prometido isso pra ela, que eu passaria, agora ela não está mais aqui, mas creio que no dia da entrega da minha boina ela vai estar lá comigo. E é uma coisa que me motivou muito na minha preparação. Tipo assim, vou deixar a Bis orgulhosa. Então, eu acho que o sonho de ser militar não é baseado só nas qualidades da carreira, porque existem outras melhores, se você for parar para pensar. Então, eu acho que o serviço à pátria, o amor assim ao Brasil e todas essas práticas, acho que é a coisa assim mais bonita da carreira em si que eu quero para minha vida. O caminho até a aprovação no concurso é árduo para todos. A rotina de estudos intensos, as longas horas de dedicação, o cansaço físico e mental, tudo isso se torna parte do cotidiano.
Para os filhos de militares, há a pressão de honrar a tradição, de não decepcionar aqueles que vieram antes. Para os demais, há a constante luta de provar a si mesmos que são capazes de se destacar. Mesmo sem uma base, a preparação exige sacrifícios. Abdicar de momentos de lazer, equilibrar os estudos com o preparo físico e lidar com a ansiedade que acompanha cada etapa do processo. Mas apesar de todas as dificuldades, o sonho de se tornar um militar mantém todos focados. Cada obstáculo superado traz a certeza de que estão mais perto de alcançar um objetivo que não é qualquer um. Por estar no colégio e estar aqui, acho que o tempo foi, assim, tirado de mim. Eu quase não vi o ano passar, de, tipo assim, chegar sexta-feira da aula, que, sem querer dizer, né, é exaustiva toda essa rotina, e aí chegar sexta e falar assim, tem que fazer simulado. E um dos meus piores, assim, que foi... Eu acho, né, que foi uma coisa ruim da minha preparação, é que eu não conseguia fazer simulado, prova antiga, igual todo mundo, de tarde ou de manhã, porque eu estava no colégio. E aí não é a mesma coisa fazer no colégio, tendo vários professores falando aqui e dali. Então acho que essa foi uma das minhas maiores dificuldades, assim, não ter um tempo reservado para isso, porque eu ainda não sei, assim, qual o meu máximo no desempenho de um simulado, sem ser os que a gente fazia aqui no curso, porque acabava que eu chegava do curso 8 horas em casa, aí eu falava pra mim mesmo, não, a gente vai fazer. Aí pegava uma prova antiga, 9 horas da noite, então, tipo, eu terminava a prova antiga meia-noite. Então, não sei se era o meu máximo, eu acho que isso foi, tipo, como se tivesse uma bandana nos meus olhos, eu não pudesse ver o quão preparada eu estou. Então, faltar essa semana no colégio foi muito boa pra eu poder, sabe, criar aquela substância, assim, eu estou preparada. E outra coisa também que eu acho que foi um impedimento, assim, na minha preparação, uma coisa ruim, foi porque eu não tinha muita base, né? Ano passado, seguindo o Glauco, ele falava assim, você tem que abrir o livro do Gelson Yes, você tem que fazer todos os exercícios. E eu abri, eu não entendia nada. Então, por ter passado o 9º ano e vir de guarnição de selva na pandemia e tudo, eu acho que, assim, coisas essenciais foram tiradas de mim, sabe? E aí eu tive que correr tudo isso atrás. E eu lembro do início do ano, eu falando pro meu pai, não vai dar pra passar, não vai dar. Porque no início do ano, antes da aula de nivelamento, eu não sabia o que era um sistema linear. Então, eu ficava, tipo, muito apreensiva com isso, por ter essa falta. Então, eu tive que correr muito atrás. Então, isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Se, tipo, você viu a sua falha, você corre atrás, cara. Não tem essa de vítima. É porque eu tava na pandemia. Todo mundo tava na pandemia. Porque a minha escola, eu tava em escola pública. Muita gente estuda em escola pública e passa. Então, a gente tem que parar com essas vitimizações e colocar, assim, no jogo. Porque exatas não é só... o que é uma matriz antissimétrica? Uma matriz não sei o que, não sei o que. Não é isso. É você fazer exercício. Não adianta nada você saber toda a teoria e não saber aplicar. Às vezes, a gente é uma questão terrível e aí você sabe tudo. Chega no final, você erra a soma ou erra o sinal da fração, uma coisa assim. E aí te mata, né? Porque você errou matemática básica, que é a base de tudo. Quando eu comprei essa briga, eu sabia que era coisa difícil, sabia que era complicado. Então a primeira coisa que eu fiz, que para mim já foi um desafio muito grande, eu estava no 1º ano do ensino médio, falei assim, cara, se eu vou fazer isso da minha vida, eu preciso chegar bem na prova. Então assim, uma coisa interessante é que até o fundamental eu não era bom em matemática, eu era horrível em matemática. Eu fui ficando bom no 9º ano e tal, fui gostando mais. Então o que eu fiz? Isso foi uma loucura muito grande. Eu parei o 1º ano, estudava e tal, mas eu decidi fazer toda a minha base com a matemática básica. E quem é meu aluno sabe que eu pego demais no pé nisso. Isso aí para um aluno do 1º ano é um desafio tremendo. Por quê? Sim, você tem a carga horária do colégio, você tem a prova do colégio, tem a pressão e tudo mais, né? Então isso já foi um desafio muito grande. Outra coisa muito complicada
inclusive, fazer essa revisão de matemática básica do 6º, 7º, 8º, 9º ano foi a melhor coisa que eu fiz enquanto estudante. Rapaz, eu cheguei no final do primeiro ano, sim, muito bem. Enfim, acho que uma coisa também que, para quem passa por isso, se identifica facilmente, é o fato de que você tem que passar o primeiro, o segundo e terceiro ano conciliando vestibulares, concurso militar no meu caso, e o colégio. É uma corda bamba, é uma linha tênue, é muito complicado, você pensa em desistir. Isso aí para uma criança, um adolescente com quase 17 anos, tem que ser algo bem trabalhado mesmo. Deu certo, foi, né? Mas assim, eu estudava, claro, mas muito pautado no colégio. Então eu via que no fundo eu não tinha base suficiente para passar nessas provas que eu queria. Então eu sabia que ao final do terceiro ano, cara, eu tinha que dar um jeito de aprofundar ainda mais. Agora pense bem, eu em Ipameri, cidade pequena, sem muita estrutura de ensino, né? Onde que eu vou arranjar um lugar para estudar? Então isso já é um outro rolê muito pessoal. Tem uma questão financeira muito forte aí por trás, né? Como é que eu vou fazer curso para o ITA, para a SpaceX, para a AFA, enfim, né? Então eu começo a estudar, conheço o Glauco em 2015, né? Essa é uma outra história. Venho para Goiânia. Aqui foi uma cidade que me ensinou muita coisa. Então tem essa questão do desafio pessoal, que é você conciliar o estudo, que já é uma coisa difícil. Inclusive quem fala só estudo, só nada, isso é gigantesco, cara. E a questão pessoal mesmo, deslocamento e tal, alimentação, isso é muita pressão. Mas se você me perguntasse assim, Betinho, qual que é a pior coisa que você passou? Qual que é a pior coisa? O estudo em si é difícil, você tem que abdicar de horas livres, você tem que, às vezes, ir um pouco além do normal, né, de dormir que eu falo. Mas tem uma coisa assim que, cara, pra mim foi a pior coisa do mundo, que era chegar na prova, fazer e não passar. Isso pra mim foi, um desafio, porque ele é um desafio em várias faces. Preparei um ano, na verdade preparei mais, chegou a prova e não passei. Cara, eu tenho duas saídas, ou eu zero a minha vida, zerei ali, vou pensar outra coisa, eu não faria isso porque eu era muito ignorante, né, muito resiliente, ou eu vou ter que começar tudo de novo. Nossa, cara, que canseira. E tinha que fazer isso, eu queria passar, então eu acho que o desafio do recomeço, se você me perguntasse, é a pior coisa do mundo, né? Eu até falo, quando eu fiz a prova da AFA a primeira vez, de novo, sempre fui um bom aluno, tal. Quando eu fiz a prova da AFA a primeira vez, 2014, salvo engano, eu lembro certinho, parece piada, mas eu abri a prova, a primeira questão era de analítica. Eu abri a prova, falei assim, cara, eu fechei a prova, falei, não vai não, não vai mesmo, não adianta, né? Então realmente não passei, fiquei muito chateado. Você vê, estudava bem, né, bem para aquele contexto e não passei. Lá vou eu recomeçar, beleza, vamos lá, vamos começar. Aí vem o próximo ano, tá, estudo, fiz a prova da AFA a segunda vez, bacana, não passei de novo. Só que o recomeço foi difícil, porém eu sabia que eu estava muito próximo, mas é um sacrifício muito grande. Você tem que zerar de novo ali e recomeçar. Então vamos recomeçar. O problema é que no próximo ano eu fiz e eu passei, né? Então assim, hoje eu vejo que esses desafios, estudar até tarde da noite, quantas e quantas vezes eu fazia prova antiga, eu apagava, dormia em cima da prova, acordava, 1 da manhã, o que é isso aqui? Uma prova, uma questãozinha de física. Então assim, quantas vezes aconteceu isso comigo, né? Estudava ali numa mesinha, pegava no sono, quantas vezes eu tinha que recomeçar. Isso pra mim, enquanto estudante, é barra, né? E eu vejo muitos alunos desistindo aí do caminho, não se rendam pelo imediatismo, né? Invista mais um ano aí, porque as chances de dar certo são muito grandes. Quando eu conheci a SpaceX, eu falei, pai, existe a SpaceX. Aí ele, cara, mas às vezes a ESA não seria mais fácil aí de você conseguir? Você acha que você consegue? Eu falei, porra, eu acho que eu consigo. Isso eu tinha, sei lá, tava antes do primeiro ano, tinha uns 15 anos ali. E ele falou assim, uai, então vai, faz aí. Beleza. Decidi, minha mãe não queria que eu fosse embora, ninguém em casa queria que eu fosse embora, só meu pai que sempre, qualquer coisa que eu fizesse, meu pai sempre apoiou. E aí eu fui pro colégio, tal, o primeiro ano,
e fiz a inscrição nas provas, nas duas provas, na ESA e na SpaceX. Quando eu fiz essas inscrições, eu nem tinha identidade ainda, era muito novo. E tem que ter, né, pra fazer o concurso. Cheguei lá na prova da ESA, primeira vez, fui barrado, não deixaram eu ir, levei a minha certidão de nascimento, porque eu coloquei o número da certidão de nascimento e tal, e aí não deixaram eu ir, não deixaram eu entrar. Perdi a prova, ele ficou lá na porta me esperando. Na verdade, até é engraçado, que eu falei, tchau, pai. E ele sabia que poderia dar uma merda, ficou lá na porta, quando eu saí, ele já tava lá. Aí eu voltei pra casa e tal, aí fiz nesse ano eu não fiz a prova da SpaceX, que eu tinha perdido a inscrição. Aí, beleza. Só que lá, eu vi uma galera com uma camisa preta, escrito Glauco Laser, e era um pessoal muito doido, muito vibrante, assim, e muito diferente do restante dos concorrentes. O restante dos concorrentes era pacato, parado, assim, e como eu fui criado numa vida militar ali, meu pai sempre disse, né, um corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Então eu tinha muitos ditos comigo, e quando eu vi aquela galera morta, sem vibração nenhuma ali, eu pensei, caraca, esse pessoal aqui tá estudando errado. E quando eu vi o pessoal do Glauco vibrando, fazendo a oração e gritando lá, eu falei, porra, eu tenho que fazer aquele cursinho lá, pai. Se não for aquele cursinho lá, não tem jeito não. Esse cursinho ali, como é que... Se aquela pessoa tá competindo, como é que eu vou competir, né? Se aquela pessoa tá competindo, eu tô muito fora. Fiz a prova da SpaceX lá, voltei pra casa, e meu pai me pegou lá, falou, e aí, o que você achou e tal? Na hora que eu abri a prova, assim, ela tava... Tinha alguns desenhos lá que eu falei, pai, eu nem sabia que uma pessoa aprendia sobre isso. Eu nem sabia que alguém estudava isso daqui. Eu achei que isso aqui pra mim não faz sentido algum, nunca vi isso. E ele olhou pra mim e falou, mas você tá no primeiro ano ainda, né? Tem muito que ver. Eu falei, deve ser. No segundo ano, fui mais uma vez estudando sozinho, e aí fui pra 1.47, mas já tava desanimado. Mas vi a galera do Glauco e falei, pai, eu preciso estudar com esse pessoal, pai. E, tipo assim, essa galera aí, o nível deles tá muito diferente. Dá pra ver que o nível deles tá... E no final da prova também eu vi eles comentando a prova, eles falavam uma facilidade de umas questões que eu falava, puta que pariu, isso aqui eu nunca vi. E o comentário que era muito frequente era tipo assim, o Glauco falou isso aqui na aula. Você lembra do Glauco falar isso? Um falando pro outro como se, tipo assim, como se eles estivessem sabendo que ia cair, sabe? E eu fiquei, porra, eu não tô longe disso aqui. Aí, beleza. Aí conversei com meu pai, falei, pai, não tem jeito, tal, preciso disso. E aí, muito convite que eu ia passar, meu pai, cara, esse é um dinheiro que vai fazer diferença e, tipo assim, tá foda, você tem certeza? Eu falei, pai, eu vou passar nessa porra, depois eu te pago, depois eu te devolvo esse dinheiro. E aí, fui fazer o cursinho no terceiro ano. Acordava 6 horas da manhã, aí ia pro colégio, eu era subchefe geral do colégio, que eu estudava no colégio da Polícia Militar. Ia pro colégio, ficava lá das 7 da manhã, ao meio-dia e 30, chegava em casa, eu tinha 2 mochilas, trocava a mochila pela mochila do curso, almoçava, fazia uma garrafa de café, ia pro curso, chegava no curso 2h30, que eu tinha que pegar o ônibus, aí chegava, o ônibus demorava muito, chegava 2h30 no curso, estudava das 2h30 ali, das 2h30 até as 5 horas eu jantava ali um Cup Noodles, que eu passei um tempo comendo Cup Noodles porque era mais rápido, né, jogava ali uma água ali, esquentava no micro-ondas, comia o Cup Noodles ali, ficava uns 15 minutos no sol ali, voltava que a aula começava às 6 horas, das 6 às 10 a aula no cursinho. E foi um ano assim de muita, foi o ano mais corrido da minha vida e foi um ano de muita evolução. Foi um ano que eu, com certeza foi o ano que eu mais aprendi, mais li na minha vida. Eu comecei a achar que eu ia ficar cego, de tanto que minhas vistas já estavam cansadas, de tanto que eu lia, de tanto que eu estudava, de tanto que eu praticava. Beleza. Saía de lá 10, o ônibus passava 10 e 30, às vezes acabava 10 e 15 e eu gastava 15 minutos pra pegar o ônibus. Então eu tinha que correr pra pegar, senão o próximo era só 11h30. Então eu corria pra pegar meu ônibus, ia pra casa e lá eu chegava, tomava banho e dava meia-noite, né? Arrumava as mochilas, as marmitas do dia seguinte, tudo mais, as coisas que eu fosse precisar, trocar o material que eu fosse usar diferente. Estudava da meia-noite às 2 horas, da meia-noite às 1h30, dependendo ali da época. E fazia isso. Essa foi minha rotina ali durante 8 meses de curso. Foi um ano que eu aprendi demais. E aí fiz o primeiro ano de cursinho, tripliquei a minha nota ali. Lógico que pra quem tirava 2, triplicar, virar um 6 ainda não passa. Mas é uma evolução muito grande. O próximo ano foi o ano da pandemia. Foi o ano que veio a pandemia, meus pais pagaram o curso de novo. Só que teve a pandemia. E eu, como um bom mocorongo, né, pensei que fosse durar só uma semana. Fiquei uma semana em casa moscando.
tava num ritmo muito bom de papiro, que dessa vez eu já não tinha mais o colégio, então eu chegava no curso, saía de casa às 6 da manhã, chegava no curso 7h30, 8 horas, estudava das 8 horas até as 10 da noite, era uma rotina perfeita, eu tinha todo dia livre pra estudar, sabe? Então era muito bom essa época. Foram 3 meses, fui muito bem nos primeiros simulados, só que aí veio a pandemia. E aí a pandemia deu uma baixada na moral, era uma rotina muito corrida, não consegui a aprovação nesse ano. E aí beleza. No ano seguinte, meu pai não tinha condições de pagar o curso pra mim, já tinham conversado entre eles, eu não sabia disso. E aí iam me obrigar a fazer uma faculdade, minha mãe ia me obrigar a fazer uma faculdade, ela queria que eu fizesse uma faculdade, queria que eu fizesse alguma coisa lá, nesse sentido, não queria que eu ficasse fazendo cursinho. Se você for ficar fazendo cursinho, você vai sair daqui 5 anos, você não tem nada, seus amigos que estão fazendo uma faculdade de qualquer coisa vão estar formados e não sei o que. Mas eu tinha um sonho dentro de mim e eu quis seguir. Fui lá, tinha uma funcionária que trabalhava no curso e eu falei, cara, me dá acesso ao EAD, só pra eu baixar umas listas, só pra eu pegar um material aqui, pra eu poder estudar o próximo ano, sozinho em casa. Eu não preciso de aula, de nada, eu só preciso das listas, me dá só as listas. E nesse dia ela falou, cara, a coordenadora tá vindo aí, você não quer esperar uns 30 minutos aí não? Eu pensei, eu nunca mais vou ver essa mulher na minha vida. Por que não, né? Esperei, cumprimentei ela, ela passou, me encarou assim, eu lembro que ela me estranhou um pouco. E foi pra sala dela. Depois ela voltou e falou assim, eu tô precisando de alguém pra trabalhar aqui. Você não conhece ninguém não? Eu falei, uai, se for valer na bolsa do curso aí, eu aceito na hora. Aí ela riu, a gente riu ali. E beleza, peguei meu ônibus, fui pra casa, observando bem o caminho, que eu pensei que eu nunca mais fosse voltar lá. Entreguei ele nas mãos de Deus, né? E no dia seguinte, na segunda-feira, que era o dia que iniciava as aulas do cursinho, iniciei o papiro ali por volta das 7 horas, estudei das 7 às 11 da manhã. Eu lembro que eu estudei muito bem esse dia, muito concentrado, muito focado, sabendo que eu tinha um bom ano aí pra ir bem. Tinha uma boa base, tinha construído um bom caderno com o curso do Glauco. E 11 horas parei, fui arrumar a casa, limpei a casa ali, fiz o almoço com meu pai, ajudei meu pai a limpar as coisas, papapá, beleza. Eu nem tava usando o telefone. Aí meu pai foi e eu tava escovando os dentes. Aí meu pai foi e falou assim, Caleb, a Cadine, que era a secretária que trabalhava no curso, a Cadine tá te ligando, tá querendo falar com você. Na hora que eu tava escovando o dente assim, ó, eu pensei, caraca, não é possível. Eu já sabia o que era e eu não queria nem pegar no telefone porque eu sabia o que era. Terminei de escovar o dente, eu tava até tremendo assim, peguei o telefone. Aí eu lembro que ela falou um monte de coisa, mas eu só lembro dela falar assim, ó, Caleb, você ganhou uma bolsa. Aí ela falou mais um monte de coisa e eu só escutei isso. E aí no final da ligação ela falava assim, tem como você vir pra cá agora? Aí eu, tem. Fui lá, falei com meu pai, eu ganhei uma bolsa pra eu estudar no curso do Glauco, você consegue pagar a passagem pra eu ir? E aí meu pai, olha, a oportunidade não passa toda vez assim não, vamos pagar. Pagou. E ele pagava a minha passagem pra eu vir de ônibus. E eu vinha de ônibus, comecei a trabalhar no curso, comecei a ajudar as coisas do curso, conhecer o curso. E era ainda tava num modo híbrido. Tava voltando a pandemia, então tava a primeira parte ali foi mais, primeiros meses foi EAD, depois veio um modo híbrido, ia metade da turma, depois a outra metade. Usava algumas cadeiras, então eu ficava organizando essa parte assim, gravava vídeo, gravava as aulas para transmitir para quem tava em casa. Então era essa a rotina ali desse modo híbrido. Nesse ano eu também não consegui ser aprovado. E aí a unidade de Goiânia mudou de lugar. E precisava de alguém para trabalhar no curso de fato. E eu já estava numa idade que eu precisava, né, tomar conta das minhas próprias coisas ali. Fui chamado para trabalhar no curso. Porque viram ali, né, o meu esforço. Fui tentar agradecer o Glauco, ele falou, você só tá aqui porque você merece estar aqui. Se você não merecesse estar aqui, você não estaria aqui. Não me deixou agradecer, me abraçou ali, sempre cuidou muito de mim. E eu acho que eles viram o esforço que eu tinha para estudar e a gana que eu tinha para dar certo, que valorizaram ali isso e me deram a oportunidade. Vim pra cá, ajudei a tomar conta dessa unidade aqui e tomava conta aqui da unidade, ajudando o Glauco, ajudando o curso em si, no geral, e estudando. Como eu trabalhava aqui, eu estudava aqui durante o dia e via aula durante a noite. Trabalhava das 7 às 4, depois das 4 estava livre. Beleza, passei um ano assim, era meu último ano, estudei muito. Tirei 83 na prova, teria sido aprovado se não fosse 2 questões de geografia, que eu não passei na mediana por causa de 2 questões de geografia. Tinha sido aprovado na ESA nesse ano, não quis ir, tinha que fazer o exame
exame... Eu queria ser oficial, né? Queria ser oficial. E via também que queria fazer outra coisa ali. Meu pai conversou comigo, entendeu ali o que eu queria fazer. E precisou de alguém para ajudar a tomar conta e a cuidar da parte do suporte do EAD, com a parte do atendimento ao EAD. E como eu tinha tido uma experiência de ter que aprender a estudar, de ter que aprender a estudar com EAD, de conhecer muito intimamente o curso do Glauco e até mesmo o próprio Glauco, eu era uma pessoa bem qualificada para fazer isso e não sabia nada de computação. Tive umas aulas de computação com uma pessoa que lidera aí o EAD, me ensinou tudo o que eu sei agora e me mostrou como usar o computador, como... sabia nem ligar o computador. Então eu aprendi tudo que eu precisava aprender para dar suporte pro pessoal, para entender de plataforma e tudo mais. Hoje em dia já consigo fazer algumas coisas aí. Quem vê as aulas, quem vê as coisas, quem conhece do curso sabe as coisas que a gente apresenta, a qualidade de áudio, de imagem, de apresentação que a gente coloca para os alunos. E hoje em dia eu consigo operar essas coisas e tudo mais. E atender também o pessoal que quer conhecer o curso. Então, hoje em dia, eu atuo ajudando o pessoal do curso. E foi assim que o meu pai ter sido militar influiu na minha escolha da minha carreira militar e no que eu faço hoje. Ser aprovado no concurso da SpaceX não é apenas uma vitória pessoal, mas o primeiro passo para uma vida de dedicação ao país. Para os filhos de militares, seguir a carreira dos pais é carregar no peito a história de uma família inteira. Para os demais, é a oportunidade de construir um novo caminho repleto de orgulho e responsabilidades. A vida militar, mais do que uma profissão, é uma vocação, uma escolha que exige não só preparo, mas também valores. Os que passam por esse processo sabem que não será fácil, mas sabem também que no final, vestir a farda e servir o Exército Brasileiro é uma das maiores honras que se pode conquistar. O pai sempre falou assim que o problema dos oficiais é que eles acham que eles são mais importantes do que os praças. E assim, uma coisa que eu abomino é que quando fazem piadinhas com a ESA, igual fazem aí, prova de coveiro. Aí a prova desse ano foi lá e matou todo mundo, né? Eu acho assim que é uma falta de respeito, sabe? Com as pessoas que fazem ESA, passam e têm carreiras lindas. Eu admiro muito meu pai e acho que as pessoas que passaram na ESA naquela época, antigamente, e hoje também, são pessoas que precisavam disso, sabe? Elas não tinham tanta, assim... Porque a gente tem que ser claro, né? Que às vezes as melhores oportunidades não são dadas para todos. E eu agradeço muito o meu pai por ter disponibilizado o dinheiro dele, o tempo dele para me trazer no curso e pagar o curso. Então eu acho assim que a ESA foi uma porta de oportunidades muito grandes para ele e ele sempre me falou assim, a frase que ele falava era assim, Sofia, que o meu teto seja o seu chão, então eu quero que você voe voos mais altos que os meus, tipo assim, que você seja melhor do que eu fui, então por isso que eu te dou os subsídios para isso. Então toda vez que, acho que eu falei umas 2 vezes esse ano, pai, eu não vou conseguir, ele falava, você vai sim, você vai, olha o tanto que você está fazendo, olha o que você já passou, olha tudo que a gente já conquistou até agora. Então, tipo, eu acho que, assim, o principal motivo de eu querer muito essa aprovação esse ano é dar orgulho pra ele e não ter que gastar mais dinheiro ano que vem, porque eu sei que é muito caro custar tudo isso. Quando eu saio da SpaceX e tal, tem mais outras passagens aí, né? Mas hoje eu analiso isso, né? Eu gosto de pensar o seguinte, quem diria, né? Hoje eu preparo alunos para a SpaceX, para a AFA. Então, assim, eu sou muito grato à vida militar. Eu não usufruí diretamente dela, digamos assim, mas a minha vida foi pautada em cima disso.
Minha vida foi pautada em cima de questões SpaceX, AFA, EPICAR e Itaim. Não tem como não falar isso, né? E não tem como eu não dizer que eu me sinto realizado. Me sinto muito feliz, sofri muita coisa, assim, passei muitos perrengues e tal. Não que eu seja o cara que mais sofreu, não é isso, mas passei muito perrengue e hoje eu sou muito grato por tudo que aconteceu. E a vida, cara, ela é muito doida, né? Porque a coincidência é essa. Pô, meu pai fala da SpaceX, eu fui pra SpaceX, hoje eu preparo aluno pra SpaceX, né? Interessante, né? Então, assim, eu acho legal porque eu percebo que muitos alunos conversam comigo, isso não me coloca em nenhum pedestal, mas muitos alunos já falaram pra mim o seguinte: pô, Betinho, a gente gosta de trocar uma ideia com o senhor, porque o senhor já passou por tudo isso, e querendo ou não, galera, eu tenho 27 anos. Né? Então, assim, eu não sou tão velho, né? E então os alunos mais velhos aqui vão ter 22, né? Talvez a ESA 23 e tal. Então, assim, é um intervalo de tempo muito curto. Então, modéstia à parte, eu sei a maior parte do que está acontecendo com os alunos. Eu consigo ter essa visão. De novo, isso não me coloca em nenhum pedestal, não é isso. É questão das experiências que eu passei e que eu posso compartilhar com eles. E é muito gratificante. É muito gratificante saber que um aluno, ele pode chegar para mim e perguntar de um teorema, de uma questão, mas também pode perguntar: pô, Betinho, o que o senhor faz na sua época de preparação? Que foi há alguns anos atrás, né? Então, assim, querendo ou não, eu vejo essa conexão no curso, eu falo aqui do curso, né? Muito forte nesse sentido, né? Eu até, isso foi há algumas semanas atrás, alguns alunos, assim, meio que brincando, né? Falando: não, mas o Betinho, né, passou de primeiro na SpaceX. Realmente, passei mesmo. Mas, cara, existe aí uma coisa, uma falácia muito grande. Que eu falo pra eles: eu passei de primeiro na SpaceX porque eu tomei pau 3 vezes na AFA. Eu reprovei 2 vezes na AFA, só na terceira vez que eu consegui a minha aprovação. E quando eu passei na AFA, no outro dia que eu peguei o resultado, era a prova da SpaceX. Então eu estava num contexto muito animado. Por que eu falo isso? Porque alguns alunos têm esse imediatismo: ah, vamos passar de primeira. Não, cara, levou um tempo para mim. Essa é a verdade, né? Levou um tempo, assim como leva um tempo para todo mundo. E eu acho que trazer isso para a sala de aula é muito legal. E fora assim, pessoalmente, né? Nossa, quantas vezes eu pego uma questão da AFA de 2015 e eu falo: pô, essa prova que eu fiz, tomei pau, não passei nessa prova. É bacana porque as pessoas falam assim: ele é professor, beleza, mas ele é uma pessoa normal, né? Talvez um pouco doido, mas ele é uma pessoa que entende o que está acontecendo, tá? Então eu acho que essa troca de conselhos, além da matemática, da física, da química, eu penso, né, agrega muito na vida do aluno. Eu gosto de pensar assim. Eu fico muito feliz quando alguém me pergunta sobre isso, de verdade. Não esqueça dos seus princípios, não esqueça do Senhor, de Deus. Não esqueça dos seus pais, de onde você veio. Não esqueça dos seus amigos, de todos os princípios, de nunca tratar uma pessoa que é seu subordinado pior do que você é porque você se acha melhor. Eu defendo isso muito, tipo, que eu já falei, né? A respeito da ESA, eu respeito muito todas as pessoas porque eu acho que um sonho não é menor que o outro. Uma pessoa querer ser uma coisa que talvez seja menos ou mais, não cabe a gente falar isso. Então, eu falaria muito isso, de tipo, respeite de onde você veio e influencie as pessoas para esses princípios. Bom, na minha última tentativa, reagi como todo bom covarde e não falei pro meu pai ali na primeira semana. Sabia que eu tinha ido bem, mas não estava confiante que eu tinha sido aprovado. E já tinha dado muitas reprovações, eu não vou dizer decepções, porque depois eu entendi que meu pai não se decepcionava com isso. Meu pai nunca se decepcionou com isso, mas eu me decepcionava muito. E passar essa notícia dolorosa pra ele, que era dolorosa pra mim, porque ele vivia um sonho junto comigo, era muito ruim. Então eu já tinha feito isso várias vezes, né? Mas nas outras vezes, eu falava e já começava a estudar, só que dessa vez não tinha o que começar a estudar, acabou. Acabou minha preparação, não tinha mais o que fazer. E na semana seguinte, eu corrigi a prova, fui ver minha nota. 18 de 20 em português, 16 de 20 em matemática, 8
de 12 em física, que até então tinha sido a prova mais difícil de física da SpaceX. Tinha feito 10 de química. Inglês, que era meu fraco, fez 10 de 12. História, fiz 12 de 12. E se eu não me engano, tô tentando lembrar das notas dessas que eu tenho mais clareza. E geografia, 4, fiz 2 de 12. Só que eu precisava fazer 4, a mediana era 4. Eu não sabia quanto viria a mediana. Tinha um aluno muito bom do Glauco que passou com a mediana sendo 3 e ele acertou 3. E ele passou. Só que a mediana 2 é uma mediana muito baixa. E geografia é uma matéria traiçoeira, porque geografia tem o maior edital do concurso. E é uma matéria que não tem peso 1,5, não tem peso 2. Ela tem 3 frentes, política, humana e física. São frentes independentes. Então é uma matéria muito grande que muitas das vezes a gente negligencia, porque não é uma física da vida, não é um calo que você tem em inglês. É uma matéria à toa, tecnicamente, né? Ninguém liga pra geografia, a realidade mesmo é essa. Ninguém fica assim, eu sou ruim em geografia. Ninguém fala isso. Porque tecnicamente é fácil, né? O pessoal fala que é fácil. Só que é a matéria que mais derruba na SpaceX. Você pode perceber que derruba muito, porque ela derruba sem que a pessoa perceba, né? Então, quando eu vi 2, fui corrigir na prova. Uma das últimas para corrigir era geografia, que é uma prova que acontece no segundo dia. A das últimas para corrigir era ela. Quando eu vi 2 de geografia, eu falei, cara, que merda. Porque quando você tem condições de ver uma outra, você vai mais ou menos em tudo, você espera a mediana sair. Só que quando você vê um 2 em geografia, um 2 numa matéria, você fala, cara, não deu. Não vai vir uma mediana 2. É muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Então, e sobre como que eu me vi, se eu era uma pessoa que sempre se organizava pro futuro, só que eu também sempre acreditei que quem tem plano B não acredita no plano A. Então eu nunca planejei fazer alguma coisa a não ser militar. Eu só queria aquilo. A minha função era aquilo. Achei que eu vim no mundo pra fazer isso. Queria ser oficial. Queria muito ser comandos. No primeiro dia que eu cheguei no curso, eu ganhei um brevet do comandos. Tá na minha mochila até hoje. Queria ser comandos, queria ser FE, queria fazer o curso de guerra na selva. Eu queria ser operacional, queria fazer isso. Era meu sonho, era isso. Se abrisse uma porta pra fazer o curso de comandos, só ir lá fazer e voltar, eu tava realizado. Isso seria incrível. Então, não fui aprovado. E como todo bom covarde, adiei pra contar pro pai, não, vamos esperar sair a lista. E aí uma semana vira um mês vira 2, vira 3, vira o ano. Né? Virou o ano e eu não sabia. Precisava, né, continuar pagando minhas contas, né, ajudando em casa e tudo mais. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no curso para ajudar com a leva de novos alunos que viriam a ser alunos quando eu já não tinha mais idade. E aí trabalhei no curso e nesse período foi muito ruim. Foi muito difícil pra mim porque eu não queria falar sobre o assunto. Não queria ouvir falar de SpaceX. É igual, sei lá, quando você termina um namoro, você não quer ouvir falar. É uma coisa que você não quer saber, sabe? Eu não queria saber da vida militar, não queria saber de nada. Fiquei muito chateado porque eu não ia conseguir. Tipo assim, não tem mais como. Você perdeu, já era. Não tem como voltar. Então eu não queria saber desse assunto. Não queria saber da vida militar, não queria saber de nada. E meus pais, e aí, o que você vai fazer agora? E agora? Meu pai falou, vai fazer lá o exame da ESA e tal, que eu tinha sido aprovar lá. Eu falei, não vou mexer com isso não. Ele, não, você tem que me falar o que você quer, porque nós temos que fazer alguma coisa, E muitos pensamentos como, cara, tomei a escolha errada, tomei a decisão errada, não tô no caminho certo, o que eu fiz da minha vida? Passaram-se 6 anos desde que eu decidi ser militar, já tem 3 anos que passou do meu ensino médio, quem começou a fazer uma faculdade já terminou, tem amigos meus que estão casados, que têm filhos, um carro, uma casa, e eu tô parado no tempo estudando. Eu fiquei parado no tempo fazendo nada. Eu não servi de nada. Eu estraguei a minha vida. O pensamento que passava na minha cabeça era esse. Porque eu estudei muito, e muitas pessoas viram eu estudando, viram meu esforço, amigos, parentes, e aí o pessoal ficava olhando pra mim e tipo assim, e aí? E agora? E eu não sabia dar uma satisfação, eu queria dar uma satisfação pro pessoal, mas eu não sabia dar ela pra mim. O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Não faço ideia de qual que é o caminho da pessoa que reprovou. Não faço ideia. E aí eu fiquei uns meses ali trabalhando no curso ainda, às vezes o pessoal conta a sua história, não sei o quê, e eu ficava, contar pra quê?
A minha história é uma história de fracasso. Eu fracassei naquilo que eu queria fazer. Eu vou contar o quê? Eu vou agregar o quê? O que que eu tenho de valor para esse pessoal? O que que eu tenho de valor para alguém? Porque eu fracassei. E aí eu ficava puto quando alguém dizia pra mim assim, dê o seu melhor, que daí você se sente bem quando dá certo. Isso é uma puta de uma mentira. Porque você dá o seu melhor e quando você sabe que o seu melhor não foi suficiente, você se sente uma merda. Porque você sabe que você entregou tudo de si e não foi suficiente pra conquistar aquilo que você queria. E aí você se sente nada. Porque o seu melhor não é bastante pra aquilo que você quer. Então dá o seu melhor ou não dá, não adiantou de nada. Não serviu pra mim. Não serviu pra eu alcançar. Então eu ficava pensando, cara, eu sou uma merda. Uma merda, não faço ideia do que eu vou fazer. Velho já, porque naquela idade, às vezes, meu pai já tinha um filho, já sustentava a família dele antecedente e a sucessora, e eu, nada. E aí eu pensei, cara, preciso fazer alguma coisa na minha vida. E tava ajudando ali com muita dificuldade e tal e tal. Até que um dia meu pai postou um vídeo no Instagram, que era um vídeo só com uma foto minha quando eu comecei a estudar. E tinha um áudio de um cara mais velho falando assim, meu filho, papai sente muito orgulho de você, por você não ter desistido. Ali eu percebi que o que eu aprendi nesses anos foi a resiliência, a não largar, a não desistir, a procurar, correr atrás, que a corrida vale mais do que qualquer coisa, porque todos os caminhos levam à morte, então se perca procurando estar bem. E foi isso que eu entendi quando ele falou isso. E nesse momento eu soube o que eu precisava fazer. Eu soube que eu ia tomar conta daquilo que eu tinha de oportunidade, tinha algumas coisas para eu pagar, e eu abracei a oportunidade que eu tive no curso de ajudar outras pessoas, e achei o meu propósito em ajudar as pessoas a alcançarem o objetivo delas se organizando, tendo os princípios que a vida militar ensinou pro meu pai e ensinou para mim. E nesse dia eu entendi que tava tudo bem, que eu não era incompetente por não ter alcançado, mas que eu poderia ajudar outras pessoas com as habilidades que eu aprendi. Eu acho que existe uma única palavra que pautou a minha vida toda até agora, né? Essa palavra chama-se resiliência. Ultimamente ela ficou muito clichê, essa é a verdade, né? Ela ganhou um status aí, e todo mundo fala, né? Pessoas que não construíram nada na vida também falam isso, é tudo mentira. Mas resiliência é a palavra-chave que eu gosto de ver no meu processo. Eu vejo porque, de novo, passei muita coisa, venho de uma origem humilde, né? Graças a Deus ali, tenho muita gratidão ao Glauco principalmente, crescendo ali bacana, né? Mas isso por causa de resiliência. Muito se fala aí em dar murro em ponta de faca, né? Pois bem, eu esmurrei muito essas facas aí e amassei as pontas. É isso. Tenha resiliência. Fez a prova do SpaceX, não passou. Fez a prova da ART, não passou. Tem mais uma chance? Agarre-a e vá com tudo. Por quê? Quando você está no meio do vendaval, do campo de batalha, é muito difícil você enxergar o final. Quando eu falo difícil, é quase impossível, né? Parece que você não está conseguindo enxergar a luz no fim do túnel. Mas se você comprar a ideia de que dá para ir até o final, você vai ter certeza que tudo vai compensar. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de heavy metal, eu gosto muito mesmo. E tem uma banda que chama Megadeth, que tem um dos álbuns mais incríveis do mundo, chamado Rust in Peace, que é uma obra-prima. E lá os integrantes falam que esse álbum ele saiu numa época que a banda estava muito destruída. Tava todo mundo assim, ferrado. E aí, isso é um insight muito forte na minha vida. Porque eu penso o seguinte, eles estavam no fundo do poço. Eu já tive em situações, não falo do fundo do poço, mas tive situações assim que pareciam não haver saída. E cara, se você tá nessa situação, tá lá embaixo, tá no fundo do poço, vamos usar esse termo aí, fica tranquilo, que a próxima saída é só pra cima, cara. Mas pra isso tem que ter resistência, tem que ter disciplina, resiliência, tá? Eu não tô em nenhum pedestal, não. Fico feliz de ter um reconhecimento, mas tem uma coisa que eu posso te vender, é isso,
né? Quando eu falo vender, entendo, quando que eu posso te passar ali, né, seria esmurrar essa faca até amassar essa bendita ponta aí, porque eu sei que vai compensar. Pô, Betinho, mas eu não consegui. Mas você aprendeu muita coisa mesmo. Eu posso não ter passado em alguma prova que eu queria, não consegui, mas isso ensinou muita coisa na minha vida, que querendo ou não, em maior ou menor grau, eu aplico no meu dia a dia, o que me faz aí uma pessoa melhor, tá? Então não tenho certeza, a melhor dica que eu posso dar, o último bizu que eu poderia pagar aí para os alunos é esse: tenham resistência, tenham foco, persistência, né? Agarrem fortemente a ideia, comprem o desafio e vá até o fim, porque eu tenho certeza que se você não se desviar, não desvirtuar-se aí, eu tenho certeza que de alguma forma você vai sair no lucro. É isso.